Olá, pessoal. Estamos aqui novamente com muita alegria com o Dr. Jorge Barbosa, psicólogo, pedagogo, que está aqui falando sobre educação e vida e resiliência. É muito importante essa conversa, gente, para que a gente possa aprender, né, conhecer um pouco mais sobre as questões psicossociais, né? E hoje nós vamos falar de esperança, acabamos, né, estamos ainda numa pandemia, mas eu acho que falar de esperança, que foi um momento que deixou a gente um tanto retraído, um tanto desesperançado, eu diria, viu, doutor Jorge? E aí a importância de falar sobre a esperança para que a gente respire fundo e continue com resiliência, né, com comportamentos resilientes, para a gente retomar nossa vida, para a gente seguir em frente e acreditar, para mim particularmente, que é possível um país melhor, acreditar, esse ano é um ano fundamental e a gente precisa ter esperança, que a gente há de mudar esse país. E aí, doutor Jorge, tudo bem? Tudo bem, eu estava com o microfone desligado. É assim mesmo, né? Aqui é assim mesmo. É, Então, tudo bom que você está aí conosco novamente. E aí, como eu falei, nós vamos falar sobre esperança. E quando a gente conversou um pouco, né, sobre esperança, eu falei esperança do verbo esperançar. Adoro Paulo Freire e Paulo Freire falar isso, né? Não é aquela sim. esperança que você fica sentado esperando cair do céu, mas a esperança que você vai atrás, que você vai buscar. Então, o que é que você pensa sobre isso? O que você tem a nos ensinar sobre a questão do tema, né? Esperança. Bem, o primeiro é que o tema da Mais alto um esperança, pouquinho, doutor Jorge. primeiro é que o tema da esperança, agora vai bem assim? Vai, Tá continua. bom. O tema da esperança é algo fascinante para nós ao longo da história, né? Sempre se falou da esperança, sempre se buscou esperança, a esperança sempre foi um, um assunto dentro das diversas fases da civilização humana. Desde, desde que a gente tem notícia do homem, ele fala de esperança. Sim. E eu aprendi esperança, Helene, eu creio que de uma forma mais organizada, porque eu fui aprender esperança dentro da filosofia. E daí vou chegar onde você acabou de fazer a apresentação do assunto, né? O primeiro filósofo que eu entrei em contato falando sobre filosofia, ele viveu aproximadamente na Grécia Antiga, né? Ele vivia na região da Grécia Antiga. É, Em grego se fala epiteto ou epíteto, né? O nome dele é epiteto ou epíteto, porque no grego a gente pode colocar aquele acento, então fica epíteto. E ele ele escreveu, né, bastante sobre a esperança. E ao falar de esperança, ele ligou o assunto da esperança à felicidade. Essa beleza de sermos e termos felicidade na vida. Uhum. E quando, acho que aqui é um bom lugar para a gente fazer uma divulgação boa de se buscar ler um pouquinho que ficou, né, de Epíteto, que ele fala que a esperança é como uma mola, aquilo que nos move, aquilo que nos aciona, aquilo que nos coloca em movimento.
E é por isso, então, que ele coloca a esperança junto com a felicidade. A esperança seria a mola propulsora da felicidade, que alavanca a felicidade. E quando a gente olha dessa perspectiva, então nós vamos entender aonde Paulo Freire foi buscar a fonte de inspiração dele, as referências que ele tinha ao trazer para a pedagogia a esperança. Então, ele coloca que não é um substantivo, é um verbo. Podemos entender como um verbo, né? E aí eu até coloco da seguinte forma: eu tenho a esperança de buscar. Olha como eu costumo, aprendi a ver a esperança. Eu tenho a esperança de buscar. Então não é... Eu tenho a esperança, ou assim, estou esperançoso de encontrar. Isso faz toda a diferença, né, doutor Jorge? Porque, né, eu tenho esperança de ter algo. Um exemplo, né, o que se fala. Eu tenho esperança de ter algo. Mas não, eu tenho esperança de ir buscar conseguir Exatamente. Algo. É isso? Você viu? Eu creio que aí ocorrem duas mudanças. Uma na forma de construir a frase, mas a segunda é na sua voz, na flexão verbal que você faz. Eu tenho a esperança de ir buscar. Buscar algo. E vou buscar algo. Então, a esperança, nesse caso, é a mola que nos movimenta. É a alavanca que nos coloca em ação. Uma outra forma de dizer é assim: eu estou esperançoso de encontrar um país melhor. Olha, eu estou esperançoso de encontrar um país melhor, porque blá, 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 blá. E nos gregos antigos, tem um outro grego anterior a Zenon, a Epiteto, que é Zenon, ele fala muito dessa questão de você desejar e buscar algo na vida agora. E não criar um desejo assim de uma esperança que o céu vai me jogar, vai me dar, vai cair no meu colo, no futuro eu vou ter. Zenon fala muito isso, né? Um dia eu vou ter, estou esperançoso de que vai cair no meu colo. Acho que aí a gente cai muito naquele entendimento da sorte, quando a pessoa diz assim também, né? É muito comum ouvir isso. Acho que Deus vai me dar. Eu acredito que Deus vai me dar. Se a gente for pensar na frase, a frase é uma construção de uma esperança que ela está colocada no futuro. Um dia, quem sabe, talvez vai me chegar. E aí eu vou trazer para a filosofia mais recente, né, do século passado. Nietzsche falou que essa é a desgraça humana. É quando ele coloca algo no futuro, né? Eu tenho esperança de um dia ser amado. Nossa. Foi isso na vida de um adolescente? Na vida de uma criança? Não, eu diria que é a falta de perspectiva, não é? Total. É total. Né? Porque um dia, né, quem sabe Deus proverá. Então, o quanto eu acho que a gente aprendeu a construir isso, né, doutor Jorge? Exato. Nós aprendemos que um dia, quem sabe, peça que receberá. Então, essas coisas vão, como diz Nietzsche, né, é a desgraça, na verdade, né? Vão nos amarrando a uma situação de vida que você fica paralisado praticamente, né? Não tem a ação.
É isso? Seria isso? É Não isso tem mesmo. Nietzsche ação. fala que é não ser homem, é ser uma coisa, não ser homem, porque Não estar ele Uhum. não estar no humano, na beleza, na potência do humano, Exatamente. porque ele foi refletir e pensar sobre Zenão, sobre Epíteto, e ele então viu e ele entendeu de que o ser humano ele se coloca em movimento. Então, a esperança é aquela condição que nos coloca em movimento de buscar, em movimento de encontrar, em movimento de fazer. Quando eu uso ela nesse sentido, ela é uma alavanca. Uma alavanca que de fato nos move. Sim. De fato, nos move para a ação. Né? Uhum. Então, eu busco, no meu pensamento, eu vou buscar um país melhor, eu preciso agir para isso. Perfeito. Então, você voltou nos gregos antigos. Você acabou de dizer assim, eu tenho que trazer a esperança para o meu aqui e agora. Certo. Eu tenho que agir hoje, nesse tempo, para ter um país melhor. Nós dois estamos vivendo, nós e todo mundo, né? Porque para quem for nos ouvir no futuro, né? Nós estamos vivendo exatamente esses dias a guerra na Ucrânia. Então, você veja quanto que essa dimensão de trazer a esperança para o aqui e agora tem que estar dentro da Ucrânia. Porque se ela colocar a esperança no futuro, provavelmente vai ser um massacre total. Então, eles têm que colocar a esperança no aqui e agora, um país melhor hoje. Agora. Como? Vai haver várias soluções, concorda, Denise? Uns vão se esconder na mata, outros vão se esconder em abrigo, no aqui e agora, outros vão fazer o aqui e agora resistindo frontalmente, lutando, outros vão fazer o aqui e agora fugindo para nós. Todas são possibilidades, mas o importante é que seja o aqui e agora. Quem pensar que um dia eu tenho esperança de estar livre, vai virar massa de manobra, como diz Nietzsche. Se não tomar atitudes para se libertar. Então, exato. A esperança tem um vínculo estritamente forte, eu diria, está intrínseco à ação. Né? Pronto. Esse acho que é o cerne da nossa conversa hoje. Que bom, né? Eu acho que é isso, né? Estritamente vinculado à questão da ação. E aí, Oi, pode falar. Só ia dizer uma brincadeirinha com você, né? Que tem um poeta nosso aqui, eu acho que é Renato Teixeira, você conhece? Renato Teixeira, então, sim. Nossa, eu acho ele lindo o que ele escreve, né? E ele fala assim, né? Que quando a gente não coloca a esperança na ação, ele canta, né? Ele fala assim, é um povo que é um gado. Povo de gado. Vida de gado. Povo marcado. Gado. Povo marcado. Povo feliz. Se diz povo feliz. Eu sou gado. Se diz. Exatamente. Então, é um povo que vai sendo levado. Né? Então, doutor Jorge, é muito forte falar, eu estou aqui pensando, né? Não quero blasfemar, como diz o outro, porque a gente fica esperando um reino, as religiões, né? A minha religião diz, haverá um outro reino, haverá... essas coisas também a gente precisa refletir, né? E aí Jesus vem e diz, a construção do reino está aqui. Aqui, agora. É aqui, é agora. A gente precisa construir esse reino aqui e agora. Não é isso? Exato. É isso. Na minha visão também é por aí. O reino, ele terá uma continuidade no futuro. Olha só a palavra, continuidade. Mas se ele terá uma continuidade, onde ele começa, ele se inicia? Aqui. Aqui.
A Então, construção. a construção é aqui, a inauguração é aqui, né? O início do desfrutar é aqui. E depois ele terá continuidade no futuro. Mas se eu não der início, se eu não inaugurar, se eu não fizer acontecer hoje, aqui, ele não terá continuidade, porque ele nunca existiu. Não houve, né? Não houve a tentativa de construção. Né? Exato. E aí, quando eu estou falando de reino, gente, né, no meu olhar, é um reino onde que todos tenham vida, né? E vida digna, vida com seus direitos, vida, Sim. não é? A felicidade, esse vínculo, né, de esperança para que todos tenham uma possibilidade de... Porque uma vida em abundância, quando disse Jesus Cristo, é essa vida em felicidade, né? Eu vim para que as pessoas sejam felizes, para que as pessoas tenham vida, para que tenha justiça, para que tenham dignidade, para que tenham respeito, humanidade, é isso? Faltou uma vírgula aí. Faltou ainda o quê? Faltou. Ai, Faltou não. a vírgula é a seguinte, que as pessoas tenham vida, que as pessoas tenham justiça, que as pessoas tenham dignidade, vírgula, hoje. Hoje, exatamente, hoje. Não é daqui 100 anos, não é daqui 200 anos, né? Depois ainda, depois da morte. Da morte. Né? Depois da morte, hoje. Não, é para que hoje, e hoje é necessário justiça, dignidade, humanização, amor e tudo mais. Ah, muito bacana. Eu acho que essa vírgula você percebe, né? Que essa vírgula coloca tudo no lugar. Exatamente, é hoje que a gente precisa disso. Né? Lembrei também disso, né? Das pessoas, para quem tem fome tem pressa, né? Tem que comer hoje. Hoje. Não é que quem sabe vai comer depois, né? Não, exatamente. Tem que comer dignamente hoje. Tem que ter saúde dignamente hoje. Né? Educação é hoje. E eu faço também uma outra ligação, uma outra divagação, tá? Você percebe que nós todos, quando não usamos o nosso corpo, ele fica fraco e diminuto. Ele diminui. Por exemplo, quando nós usamos pouco um braço, ele começa a se atrofiar. Quando não usamos uma perna, ela fica engessada. Durante 2 meses, 3 meses, já é um problema enorme. Já os médicos já ficam assustados e falam, para com isso, vai para a fisioterapia, porque você não pode ficar esse tempo com a perna parada, porque ela se atrofia. Se a gente fica com a boca inviabilizada, ela se atrofia, qualquer órgão do nosso corpo. Até a pele. Né? A pele se atrofia também. Por que não a esperança? Interessante, a gente faz esse raciocínio só para o corpo, né? Mas não faz para as áreas da subjetividade humana. Também, quando a gente não exercita a leitura das artes, a gente se atrofia. Quando a gente não exercita o raciocínio para a música, a gente se atrofia. Matemática, a gente se atrofia. Da esperança, nós ficamos com um músculo fraco. Por isso, então, a sua palavra soa muito forte nos meus ouvidos. É hoje, exercite hoje, faça acontecer hoje, traga a realidade para hoje. O país tem que ser bom, viável hoje, a vida tem que ser possível hoje. Hoje. Nossa, falando do corpo, tem eu acho uma atitude, né, das pessoas básicas assim que acontece. Vou fazer atividade física, né? Por exemplo, vou fazer uma academia, vou caminhar, mas aí fica um ano falando, vou caminhar. Eu tenho esperança de que dia eu vou fazer academia. Não, um dia eu consigo, não é assim? E aí a gente vai atrofiando mesmo, porque quanto mais demora, mais atrofiado fica, né, o músculo e a própria vontade e a própria esperança.
Porque eu acho que tem muito disso, né? Acostuma com a situação e aí você não, né, perde até a esperança, né? Não exercita. Não E a exercita esperança a tem que ser esperança. exercitada. Necessita ser exercitada. A Exatamente, porque esperança, senão quando se ela é perde. exercitada, ela vem para o hoje, para o aqui, para o agora. Tem mais dois filósofos que chamam muita atenção a mim nesse tema da esperança, né? Que quando eles começam a falar de Epíteto, ou mesmo Zenão, e depois eles falam de Nietzsche, um deles é André Comte-Sponville. Fala muito de esperança e de felicidade. Comte-Sponville tem até um livro chamado assim, vou traduzir aqui de uma forma, né? Desesperadamente buscando a felicidade. Ou a felicidade desesperadamente. Olha que... Você vê? Então, é um outro filósofo que tratou esse tema muito, de quanto que a esperança precisa ser aquele verbo que nos leva a uma ação. A ação de encontrar, a ação de fazer, a ação de buscar, de sonhar. E um outro filósofo também, para quem está nos ouvindo e quiser fazer uma leitura legal, expandir essa coisa do entendimento, da compreensão, né, do tema da esperança, além de Epíteto, além de Zenão, Nietzsche, André Comte-Sponville, tem também Luc Ferry, que é um filósofo francês, está vivo, e que ele escreve maravilhosamente sobre a beleza de nós, inclusive do ponto de vista religioso também, político, de nós encontrarmos a esperança como um encontro de si mesmo, é quando você se torna o protagonista da história e da ação e da sua própria história, porque você trouxe o verbo esperançar como uma mola que nos movimenta. São filósofos lindos da gente se ler. Nossa, eu estou pensando também, Jorge, na escola, né? O quanto isso é importante, exercitar a esperança no professor, né? A esperança de agir e o que seria a ação do professor. As intervenções para que seu aluno aprenda, né? Sim, concordo 200% com você. Eu sou fruto disso, né? Eu sou a testemunha viva de um grupo de professores que adoravam viver a esperança no tempo deles. E olhavam para mim e falavam, seu moleque, você aprende ou então? E eu olhava para eles e dizia, não, eu vou aprender. Eu vou aprender. Isso. Você aprende, né? E fazia intervenções para que você aprendesse, né? Muito. Nossa, Então, tive professores lá no meu antigo colegial. Se lembra do colegial? Já existiu o colegial, viu? É da minha época, amigo. Que foram, assim, marcantes. Marcantes. Eu tive um professor de admissão, que ninguém sabe mais o que é isso, né? Mas teve um tempo que existia um ano chamado admissão. Você saía do primário e antes de entrar no ginásio, né? Hoje foi ensino fundamental, tinha um ano de interregno. Para o Fundamental 2, né? Saía do Fundamental 1, que é hoje, para o Fundamental 2, não 2. Tinha aí um ano para fazer a admissão. E eu tive um professor ali que me marcou decididamente, assim, em termos de boa impressão, de fazer com que eu amasse estudar, né? Isso. E aí é fundamental, né? Eu acho que esse vínculo com a educação e como isso está próximo, né, com a educação. E vem mesmo Paulo Freire falando, né, da esperança, de esperançar, da esperança, e essa esperança da amorosidade, né, do cuidado com o seu aluno,
e aí trabalhar de uma forma que alcance, de fato, os objetivos que são as aprendizagens. E eu acho que outra esperança de esperançar que me vem à cabeça é Zumbi dos Palmares, a luta do povo negro, né? Sim. Então, aqueles que fugiram, aqueles que resistiram, aqueles que não ficaram esperando. É assim, muito difícil, a gente compreende toda a situação, mas aqueles que conseguiram romper para hoje, né? Romper e dizer, é hoje que eu quero a liberdade, é hoje que essa liberdade precisa vir ao meu corpo. Então, eu acho que atuou, de fato, na busca a partir dessa esperança, né? Sim. Eu creio que aí, né, olhando por esta perspectiva, a gente consegue não só entender, mas também atuar de uma forma vital num sentimento que foi instalado, olha, eu estou usando essa palavra, foi instalado, foi incrustado nesses tempos, e que é da inferioridade. Uhum. Fortíssimo e Fortíssimo, presente, muito presente. Muito, um dos mais fortes. Vejo assim que poucos outros se equivalem a esse sentimento de inferioridade. E ele é muito típico, característico das populações negras que foram submetidas à escravidão. Aqui, Estados Unidos, Inglaterra e lugares, outros países onde isso ocorreu. Mas não é só de negros, ocorreram também com japoneses que se colocaram se encontraram nessa situação. Então, retomando o tema, zumbi seria uma forma da gente verificar que quando a esperança é trabalhada para ela acontecer no aqui e agora, nós desinstalamos ou ressignificamos essa coisa da inferioridade. Exatamente. Inferioridade essa colocada, né? Eu falei a palavra instalada, né? incrustada. Instalada, que propositalmente, porque aí se constitui o racismo, né? A ideia é que se coloque na cabeça das pessoas que existe uma hierarquia de raças, né? Exato, e a mesma coisa sobre a mulher, né? Esses dias atrás alguém falou aqui para nós no Brasil, falou assim que a mulher está praticamente adaptada à sociedade. Olha que Quer dizer, horrível. A mulher é um ser esdrúxulo que estava fora da sociedade, não faz parte da sociedade, e que agora está quase praticamente integrada na sociedade. Né? Integrada. Logo, logo, daqui a uns 500 anos, a gente vai ver a mulher integrada, inserida na sociedade. Vai me desculpar, mas aí é muito na minha cabeça, né? É demais, né? E como é que essa pessoa constrói, né, políticas públicas? Como é que essa pessoa ela vai fazer algo para que seja diferente? Né? Se ela olha para a mulher, principalmente, e imagina a mulher negra, então, né? Isso aí ele está falando ainda da mulher branca. Quando ele falar da mulher negra, então, não há humanização. Então, há teóricos que dizem, né, que nós somos constituídos de ideias que no continente africano, nas pessoas, né, que são descendentes do continente africano, não há humanização. Por isso que a esperança da gente construir um país diferente, por isso que a gente luta tanto contra o racismo, por isso que a gente fala mesmo, e não vamos deixar de falar sobre a questão racial. Né? E ainda a gente ainda tem aqueles a menos, a gente não pode confundir um pouco, né? Por exemplo, se eu vou pensar, dialogando um pouco com você, né? O japonês ele tem um estereótipo, mas ele é do inteligente, ele entendeu, que é bom em matemática e assim por diante, né? Mas o negro que também é desastroso, também porque eu já atendi vários jovens descendentes de japoneses ou asiáticos, enfim, que sofriam uma angústia profunda, jovens. Por quê?
havia a ideia incrustada, né, inserida lá, de que tinham que ser inteligentes. E como não eram normais, eram normais, isso. Adoeciam. Porque se Exatamente. sentiam inferiores. Olha, voltamos. Se sentiam inferiores. Eu sou A normal. expectativa, né? Inferior à expectativa que a sociedade coloca, né? A expectativa que a sociedade coloca. E aí, eu não posso ser normal, eu tenho que ser algo a mais que a sociedade pede. Eu tenho que ser ou japonês, ou coreano, seja lá o que for. E os pais hoje... e eu pensei também nessa questão dos pais, às vezes, o quanto cobra dos filhos, né? Essas, entre aspas, superioridade, né? Você precisa ser assim, você precisa ser assado, você precisa conseguir... Põe toda a perspectiva, né, deles no filho, e aí acaba prejudicando, né? Prejudicando os filhos com essa questão. Então, antes que você me interrompa dizendo que vamos fechar, eu vou fazer o meu fechamento aqui, dizendo o seguinte, de que esperança é uma ideia linda, bonita, maravilhosa na vida e que não deve ser colocada como uma ideia de futuro, uma ideia de lá numa outra vida ou lá num outro tempo, num outro momento. Ela precisa ser vivida hoje, na minha vida atual, no meu momento atual. E nesse momento, então, eu reconstruo o meu papel, o meu lugar. Então, a esperança me mobiliza, me alavanca. Eu tenho esperança de que eu vou ter. Eu tenho esperança de que eu vou conseguir. Eu tenho esperança de que eu vou fazer. Eu vou buscar, eu vou lutar, eu vou conquistar, eu vou. Então, nesse sentido, a esperança é algo extremamente saudável. E de uma outra vez, se você me chamar, eu vou falar sobre resiliência a partir dessa perspectiva da esperança. Nossa, já está convidadíssimo, Dr. Jorge, para falar sobre resiliência e esperança. Então, eu acho que é isso. Teria tanta coisa, gente, para falar sobre, mas nós estamos encerrando. Agradecer a presença do Dr. Jorge, que nos trouxe essa esperança, uma esperança do verbo esperançar, de fato. Esperança que é verbo, precisa estar acompanhada de um verbo, né, doutor Jorge? Sim. Eu acho que é isso, e é com essa esperança que a gente faz também esse podcast, para trazer aí para as pessoas uma fala interessante, um diálogo que possa estar aqui, que construímos e que passa para todo mundo, que possa ensinar algumas pessoas e acolher no que as pessoas necessitam. Então, obrigada, gente, até mais, até o próximo episódio do podcast, e vamos falar de esperança, do verbo esperançar, com resiliência, com o Dr. Jorge Barbosa. Até mais, então. Tchau, tchau.